Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa especial, eu. Hoje eu vou falar para vocês um resumo dos nossos 5 primeiros episódios do nosso podcast. Eu vou conversar com vocês sobre um padrão que eu entendi dessas 5 pessoas que eu entrevistei, né? Eu falei tanto com o Alexandre Lobo, com o Dilan Alencar, com a Dona Osana e o seu Eliezer, com o André de Jesus e com o Carlos Sobral. O que eu quero que vocês entendam é que cada um teve uma similaridade entre eles, né? Primeiro, o Alexandre Lobo, ele usou a sua inconformidade de querer ajudar os seus pais. Ele saiu da casa dele, ele se inspirou tanto no tio quanto no pai, que trabalhava numa bicicleta vendendo tempero, e ele quis ser protagonista. O meu começo acho que foi ver o meu pai. Meu pai era um comerciante, o meu tio Carlos também, né? Então eles foram exemplos para mim. A gente passamos por uma dificuldade, né? Essa dificuldade. Então essa dificuldade fez que eu fosse procurar trabalhar. Quantos anos tu tinha na época que Eu tinha uns 16 anos. Como ele queria ser protagonista? Ele quis ajudar a sua família, vendendo igual ele, só que de uma outra forma. Começou a vender material de escritório, começou a vender outros produtos, e assim ele foi crescendo. Ou seja, qual foi o valor que ele achou nele? O protagonismo. E em segundo lugar, né, ele ficou inconformado. Como é que eu falo para vocês inconformado? Ele viu na família dele, né, de querer ganhar mais dinheiro, de querer crescer na parte profissional, e também teve ambição. E o momento de dificuldade que ele passou, que foi quando a filha dele ficou doente, foi que ele usou a inteligência emocional dele. Uma dificuldade que tu passou mesmo nesse processo? Sim, teve uma época que ela realmente ela foi bem pra gente, bem dolorosa, assim, de todas as partes. Foi quando a minha filha ficou doente, né? Minha filha teve um problemazinho, né? Ela teve um câncer, né? A linfoma não Hodgkin. Só que naquela época a gente tinha essa loja, nossa loja era pequena, né? Tava começando. E as despesas hospitalares estavam nos dilapidando. Só que o mais importante era a saúde da minha filha e a gente ia para cima. E eu trabalhava muito, a Lene ajudou muito, entendeu? Ajudou muito. Então os exames eram caros, né? Eram caros. E todo mês tinha exame para fazer, e são exames caríssimos, né? E a gente chegou a um ponto assim, eu falei, agora eu vou ter que vender o carro, vou ter que fazer isso. Eu vi que era uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou... Aí eu vi, fui fazer as contas, eu falei, agora tá faltando dinheiro, tá faltando isso, e a gente ficou assim, vai ter que fazer alguma forma de resolver esse problema. A gente não pode se desesperar, né? Então, chegou num ponto que eu falei, agora, o que é que eu vou fazer? Só tem uma forma, crescer. Conclusão, ele usou valores que ajudou a crescer. Outra pessoa também que eu entrevistei foi o Dilan Alencar. O Dilan, ele morava em Mãe do Rio, trabalhava com o avô dele, e quando ele começou a trabalhar na cantina, ele se viu para querer ganhar mais. Tinha uma panificadora e ele viu uma oportunidade de querer abrir uma churrascaria. Mas como ele poderia ver uma oportunidade de abrir uma churrascaria se ele já tinha a cantina dele? Era a inconformidade que ele usou. Ele queria ser uma pessoa inconformada. Eu peguei cantina, me ofereceram, eu sou danado, digo, vamos embora, trabalha-se um pouco mais, ganha-se um pouco mais. Pegou cantina? Cantina dentro de faculdade. A época, Colégio Ipiranga, nós só temos 9 meses de faturamento em cantina. Sim, foi. Isso me incomodava bastante, porque a gente trabalhava, ganhava, juntava, guardava para poder investir, mas não conseguia crescer. Aí eu comecei a orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero algo que eu possa trabalhar todos os dias, porque eu gasto todos os dias. Meu amigo James, meu amigo, minha amiga, eu digo, cuidado com o que você pede ao Senhor, que Ele te atende. Ele atende. E Ele mostrou o que para mim? A churrascaria. Por isso que ele começou a ver meios para ganhar mais,
que foi a mesma similaridade que ele achou com o Dylan, desculpa, o Dylan já, com o Alexandre Lobo, de ser inconformado. E é parecido também com a história da Dona Osana e do seu Eliese, que a Dona Osana, por ser uma doméstica de casa, de trabalhar em casa de família, ela queria reformar a casa dela. Ela começou com um bolo, pegou uma mesa e um bolo e começou a vender para querer juntar dinheiro para reformar a casa dela. Ou seja, outro padrão, que é o padrão da inconformidade. Porque, assim, a gente precisava construir nossa casa, não tínhamos condições de construir, né? Aí a gente fez um empréstimo. Fizemos um empréstimo, aí a gente ficou pensando, né? Um dia eu conversando com a minha irmã, que é uma das nossas sócias, a Midian, né? A gente conversou e ficou pensando. Aí eu disse assim, Midian, a gente sabe fazer bolo, que a gente sempre gostou, né? De fazer bolo, cozinhar. Cozinhava em casa, mas sempre quem comia dizia que era gostoso, né? Aí aí eu disse, olha, a gente poderia fazia umas vendas, né? Fazia alguma coisa pra gente vender no domingo, que era a nossa folga, que a gente trabalhava de segunda a sábado, só no domingo era folga. Aí no domingo a gente vende e com o dinheiro dessa venda, quando chegar no final do mês, aí, em vez da gente tirar do nosso salário, né? A gente já teria o dinheiro para pagar as prestações do empréstimo. E aí tudo começou assim. E ela não queria esperar uma ajuda de uma outra pessoa. Ela decidiu próprio em querer crescer o ambiente dela, querer crescer para ganhar mais dinheiro, querer ter mais ambição, porque às vezes as pessoas confundem ambição de ganância. Ambição é a pessoa querer alcançar seu objetivo, né, relacionado ao sucesso. Já a ganância, ela quer crescer por qualquer custo, sem se importar com os meios e as consequências. Então, ambição é bom, é positivo, diferente da ganância. E outra similaridade que eu vi também, que foi do André de Jesus. O André, ele desde a infância dele, desde a juventude dele, ele se viu uma pessoa diferente, se viu uma pessoa protagonista. Ele viu que o amigo dele que vendia material de escritório não vendia os outros produtos, não vendia os acessórios. E aí ele começou a vender. Nessa visão que eu tive com ele, ele vendia esses computadores, ele montava esses computadores, ele fazia um consórcio rápido assim, porque o computador era muito caro. E numa conversa com ele, eu vi uma tabela e nessa tabela tinha uns acessórios. E eu vi que ele não focava, né? Eu tinha uma amizade boa com ele, eu vi que ele não focava nesses acessórios. E eu vi uma oportunidade, foi a primeira visão de oportunidade de negócio. Eu ouvi ali que ele não vendia esses acessórios e eu perguntei para ele se eu poderia vender esses acessórios. E ele disse que sim. E aí foi criando eu peguei essa oportunidade de negócio, comecei a comprar e eu jogava, botava dentro de uma mochila, me arrumava, pegava um ônibus com a minha sacola, com a minha mochila e ia procurar futuros clientes. Para vender esses acessórios, que tipo de acessório era? Eu vendia capa de computadores, né? Que ele vendia os computadores, eu vendia as capas dos computadores, eu vendia pé de mouse, capinha para mouse. Então era bem aleatório. Então onde eu achava que eu visitava um bairro, ou era comércio, ou Campina, entroncamento, onde tinha escritórios e empresas, eu batia na porta. Eu batia na porta, entrava e ali oferecia o negócio. Então ali foi que eu percebi onde eu comecei a empreender. Nas minhas memórias vem dessa venda de acessórios de computador. Não só isso, como ele foi trabalhando vendendo lingerie, que montou a Central do Padreiro, que era uma empresa voltada para a panificação, onde ele trabalhou como vendedor e se inspirou na empresa onde ele trabalhava. E assim como também ele passou por uma dificuldade financeira, que ele quebrou, ele conseguiu se reinventar também. Hoje a falta de gestão característica foi a principal, o efeito de a gente ter quebrado, né? Por quê? Porque a gente concentrou o maior faturamento em poucos clientes. Eu percebi em 6 meses antes, eu senti o faro que a gente já ia quebrar. Eu aprendi a fazer uma reserva. Então eu não comecei, vamos dizer assim, quebrado. Eu tinha uma reserva, foram 14 anos de sucesso na empresa. Ou seja, ele não usou o vitimismo. Ele foi protagonista. Ele poderia muito bem estar se lamentando, entrar em depressão. Foi o que ele fez. Ele usou o protagonismo. E também muito parecido com a história do Carlos Sobral. Carlos Sobral, ele começou estagiando numa empresa de licitação, comprou a empresa que estava beirando a falência. Ele viu uma oportunidade de querer crescer nessa empresa e jogar toda a sua força para trabalhar e crescer nesse segmento,
que foi onde ele cresceu, passou por uma dificuldade financeira e ele se reinventou sendo vendedor como representante comercial. O principal valor dele foi acreditar em si próprio, ter fé que poderia conseguir, onde ele foi bem explícito na entrevista dele aqui. Eu tenho muita fé, eu sou católico, apostólico romano, não tenho nada contra as outras religiões, eu não falo de religião, eu falo de fé e de Deus. Então, a fé sempre, né? É você ter também o teu caráter, a tua personalidade. Então, eu sei que eu tenho alguns perrengues, eu passo por uns perrengues, mas eu estou sempre acreditando, sempre aquela fé que vai melhorar, porque eu procuro seguir os princípios, né, de Deus. Então, se eu procuro seguir os princípios de Deus, não tem como dar errado. Então, qual foi o padrão que eu encontrei dessas 5 entrevistas? Primeiro, protagonismo, diferente de vitimismo. Segundo, inconformidade, diferente de conformidade. E terceiro, ambição, totalmente diferente de ganância. Qual a diferença do protagonismo para o vitimismo? O protagonismo, ele é aquela pessoa que não depende dos outros, não espera vir a ajuda de um terceiro para querer crescer. Ele vê que nele próprio pode fazer a diferença, tanto trabalhando em qualquer lugar, tanto trabalhando na sua empresa. Não fica dependendo de uma terceira pessoa. Ela tem a visão empreendedora, porque o empreendedorismo não é só quem tem uma empresa, é quem trabalha em algum lugar, é quem tem ambição em crescer e de níveis de carreira em um lugar. É aquela pessoa que é proativa. E qual a diferença de inconformidade para conformidade? A palavra já fala, aquele que ganhou a forma. Conformidade, aquele que não quer ganhar a forma, é inconformado. Aquela pessoa que não quer ter a forma, não se cai nessa zona de aceitar a situação atual. É uma pessoa inconformada. E qual a diferença de ambição para ganância? Muitas pessoas pensam que a ambição é ruim, a ambição é pecado, a ambição não é bom para o ser humano. A ambição sim é bom, mas dos meios corretos, diferente de ganância. Ganância que quer crescer a qualquer custo, passando por cima de qualquer pessoa, passando por cima de uma forma egoísta, sem se importar com os meios ou consequências. E ambição é a pessoa querer crescer, a pessoa querer evoluir, é ambição. Então, muitas pessoas de padrão, que estão crescendo em seus negócios, em empresas, como colaborador, como executivo, por ter essas 3 características, protagonismo, inconformidade e ambição. E é muito importante também a pessoa ter referências, como eu tive também. Eu tive muitas referências. A pessoa, ela, quando nasce, a primeira referência que ela tem é os pais. Depois vai tendo os amigos. Depois cada vez vai aumentando sua referência. Então é muito importante essa comparação de uma forma positiva. É diferente de inveja também, que as pessoas comparam. Elas se comparam para querer ser o melhor, para querer crescer, para querer chegar a um outro nível. Por que eu falo que é importante a comparação? Até num jogo, numa competição, é feita a comparação. Quem teve o menor tempo, quem fez mais gols, quem teve o melhor resultado. Então é importante, pessoal. Não é importante a comparação de uma forma negativa, porque o que significa não ser importante de uma forma negativa a comparação? Porque a comparação, às vezes, ela se expressa que fica com raiva porque a pessoa chegou em algum certo lugar. Isso já não é comparação, isso acaba sendo inveja. Então, dando resumo do nosso vídeo. Primeiro, protagonismo. Segundo, inconformidade. Terceiro, ambição. Foi essa similaridade que eu vi nessas 5 entrevistas com essas 5 pessoas que encontrei um padrão. Falando também, pessoal, sobre mentalidade empreendedora, como eu estava falando sobre as 5 pessoas entrevistadas, aí você me pergunta, como eu faço para me ter essa mentalidade empreendedora? Primeiro, você tem que mudar de ambiente. Ah, mas é o ambiente dos meus pais, é o ambiente da minha família? Não, eu não estou falando isso. Se conectar com pessoas que tenham o mesmo pensamento de empreendedorismo. Primeiro, quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos, como foi para me ter essa mentalidade? Foi lendo livros. Minha primeira conexão com a mentalidade empreendedora foi através de uma empresa que eu comecei a trabalhar sem ganhar um centavo. Eu não ganhei um centavo nessa empresa,
Na realidade, eu não ganhei colocando pessoas, né? Eu comecei trabalhando numa empresa de marketing multinível que se chama Tahisha Noni na época e, como eu falei, eu não ganhei muito dinheiro, mas o que eu aprendi como mentalidade empreendedora através das leituras que eu tive fez muita diferença para mim. O primeiro livro que eu comecei a ler foi Pai Rico, Pai Pobre. Esse que está aqui, que você está vendo. Esse livro, ele fala sobre você sair da linha de montagem, que é o padrão, que é a pessoa estudar, se formar e trabalhar normal. Trabalhar sabendo que esse, como se fosse o único caminho que existisse. Não existe só esse caminho. Existem vários caminhos que você pode trilhar com empreendedorismo e também crescendo também no ramo executivo, que você pode crescer. Então, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina muito isso também. O segundo livro que eu comecei a ler foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro fala sobre como você deve lidar com pessoas. Esse livro mudou minha mentalidade. E o terceiro livro que eu comecei a ler foi Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esse livro, ele me ensinou a mudar também a minha mentalidade da forma como pensar sobre dinheiro. Então, esses livros me ajudou muito na minha mentalidade. E outro livro que eu li também foi Poder Sem Limites. Esse livro ele fala sobre o seu desenvolvimento pessoal também. O autor é Anthony Robbins, um dos maiores coaches do mundo também. E não só isso também, como o ambiente me fez a diferença de frequentar cursos, de ver vídeos. Hoje está tudo na internet, pessoal. Você pode procurar tudo na parte de mentalidade sobre empreendedorismo para você se desenvolver, pessoal. É mudar esse ambiente, mudar essa estrutura mental que você tem. Então, isso que se chama mentalidade empreendedora. Lembrando que o Comercial dos Plásticos é o nosso patrocinador desse canal. A Comercial dos Plásticos é a maior empresa de embalagens descartáveis da região de Belém, Ananindeua, da região do Pará. Então, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. E muito obrigado e tchau.